Irmãos pastores, irmãos da igreja, nesses 13 anos que eu estou aqui, eu tive a honra e o privilégio e a direção de Deus de convidar os irmãos para pregarem, né? Todas as igrejas aqui, acho que um aniversário ou outro, tiveram mais de uma vez, para trazer a palavra. Esse ano eu estava orando muito e pedindo a Deus sempre a direção de quem eu convidasse. E Deus, já uns 2 meses atrás, foi me dando a palavra. E eu falei assim, bom, Senhor, esse ano eu vou quebrar o ritmo da história e eu vou trazer a palavra. E, irmãos, eu tinha já uma palavra no meu coração. E... certo, sabe quando a gente já está? É isso mesmo, senhor, tá tudo certinho, tudo. Né? Mas quando foi quinta-feira, meus irmãos, Deus me acordou, era 4 horas da manhã. Quando começa assim, as coisas ficam difíceis, sabe? Eu acordei 4 horas da manhã, 4h30, tal, levantei, falei, sei lá, tomei banho, fui para lá, para cá, eles estavam dormindo, o Valtinho Cília ainda, levanto 6 horas. E eu fui para tem um porãozinho lá onde eu tenho a minha escrivaninha, onde eu tenho minhas bíblias, e eu desci e fui ali orar e comecei a abrir a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, irmãos, e eu comecei a ler uma palavra e eu relutei com Deus. Aliás, estou relutando até agora. Senhor, eu vou trazer essa palavra. Os irmãos têm se mostrado tão meus amigos, né? Não sei se depois da palavra continua, mas quero dizer a vocês que isso veio de Deus. E quem sou eu para... Primeiro, eu vou ter liberdade de pregá-la, porque eu me incluo em tudo aquilo que Deus quer ensinar para nós hoje. Eu me incluo, em primeiro lugar. E, então, amados, eu relutei muito, porque eu falei, Senhor, aquela palavra que eu tinha era mais amena, né? Hoje é dia de festa, eu não vou aqui dizer, não é puxão de orelha, não é nada, mas é algo que Deus tocou no nosso coração, que não só a igreja de Taboão, o ministério de Pinheiros, mas as igrejas em geral, as igrejas evangélicas, estão penando com isso, pelejando com isso. Porque, irmãos, nós vemos na televisão, nós estamos aqui com homens de igrejas grandes, lá, a igreja do pastor Wagner, lá, né? Quanto tem lá, uns 1.500, 2.000? Tem por aí? Mais? É por aí? Tá bom assim? Tá bom assim. Né? Mas igrejas grandes, e eu quero dizer hoje que a palavra vem ao nosso coração para dizer, olha, tudo isso é muito bom, você é muito bom, o esforço é muito bom, é tudo muito bonito, mas precisa de algo mais. Então, eu pediria aos irmãos que abrissem na palavra no 1 Coríntios, capítulo 3. Não é muito agradável de ouvir, mas, sei lá, irmãos, me ajudem nessa, nós precisamos ouvir. Capítulo 3 de 1 Coríntios, quem tiver a Bíblia aí, abra, eu não vou me estender muito aí, vocês estão de pé, não fiquem preocupados. Eu só prego 1 hora de domingo. Hoje é sábado, vocês estão... 2 horas. Olha, irmãos, começa a dura a palavra do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, né? Se quiser ficar em pé para fazermos a leitura, por favor, vamos. Ela começa dura, mas Paulo fazia isso com muito amor. Eu, naquela quinta-feira, às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu recebi com amor. Relutante no meu coração, mas eu creio que Deus vai nos abençoar. E diz assim aqui, olha, ele começa chamando a atenção de uma igreja, irmãos, que tinha todos os dons aqui, era uma igreja que realizava as coisas. A obra do Espírito é uma obra de risco, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a obra do Espírito enche a igreja, ela vem a regimentar as pessoas, ela... vem com pujança, ela também é uma obra de risco, porque no bojo de falamos pelo Espírito sai muita coisa que está fora da maior profecia que Deus nos deixou, né? Da palavra. Então diz assim aqui, acompanhe por favor. E eu, irmãos, não vos pude falar, Paulo falando aqui à igreja de Corinto,
Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Não estou dizendo isso no sentido de nós estamos aqui, ou deixamos... Irmãos, entendam essa palavra espiritualmente, por favor. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem alguma coisa, pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, graças a Deus por isso. Vós, povo, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Eu falei, meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu vou começar a falar assim, nós não somos espirituais, somos carnais. Uma vez aqui, há um tempo atrás, eu trouxe uma palavra à igreja a respeito do joio e do trigo. Porque muita gente lê essa passagem, vê essa menção da palavra de Jesus no seu evangelho, fala do joio e do trigo. Nós começamos a falar assim, aquela pessoa é joio, aquela pessoa é trigo, e nós começamos de acordo com a palavra, julgando não, mas de acordo com a palavra, aquele lá é trigo, aquele lá é joio. O joio nada mais é do que o falso, aquele que não tem o fruto. E começamos a pensar desta forma. E naquela época Deus me deu o entendimento que a igreja tem o joio e tem o trigo. Às vezes isso está numa pessoa só. Porque às vezes temos atitudes nossas que você olhando, você vai dizer assim, esse aqui é joio. Né? Outros dias que nós temos outras atitudes que é da palavra de Deus, outro vai olhar para você e falar assim, mas esse aqui é trigo. Então como é que pode ser? Pastor, duas águas amargas e doce não jorram da mesma fonte, eu sei de tudo isso, meus irmãos, mas tudo depende da nossa postura, tudo depende da nossa posição em Cristo. Porque tem momento, meus irmãos, a palavra diz, não julgueis, e se nós julgamos, somos carnais. Estamos fora da palavra. Aquele que é carnal discerne as coisas da carne. Aquele que é espiritual discerne bem tudo, inclusive o da carne. Então, irmãos, eu comecei a ler a palavra e ele começa aqui, com leite vos criei, e não com manjar, quer dizer, com coisas rudimentares, nem entramos em doutrinas, porque ainda não podeis e tampouco agora podeis. Então, amados, eu comecei a olhar e falei, Senhor, será que nós, em atitudes nossas, erramos dessa forma? Será nós como líderes de povo? Porque quando eu olho para um povo desse, tem um povo de cada um de nós aqui, quando nós olhamos para eles, não dá um frio na espinha e uma responsabilidade de falar, Senhor, estou levando eles certo? Estou com compaixão pelas almas? Será que ao usar a vara ou o cajado com um de vocês, será que estamos fazendo isso? Às vezes no domingo eu vejo a igreja cheia aqui e falo, Senhor, todo mundo está olhando para o meu rosto aqui. Tudo que eu falo aqui tem peso, Senhor. Será que às vezes nós não escorregamos em alguma coisa? Será que às vezes não estamos aqui dentro dessa repreensão de Paulo? Não que sejamos carnais, não é isso onde eu quero chegar, mas deslizamos em algumas coisas. Eu falo isso da minha igreja. Vou falar isso do nosso ministério. Né? Está dizendo aqui, onde tem dissensões, onde tem invejas, porfias, tal, são carnais. Será que de vez em quando nossas atitudes não estão sendo carnais? Será que não?
Vocês imaginem, agora vamos sair do nosso ministério, eu estou crescendo, vamos às igrejas evangélicas em São Paulo, no Brasil, que vocês assistem na televisão, uma contendendo com a outra, uma querendo ganhar espaço da outra, e nós não temos que esvaziar uma igreja para encher outra, nem levar um povo para cá ou para lá, nós temos que esvaziar, são as fileiras do inferno, irmãos. É lá que nós temos que buscar as vidas. É lá que nós temos que ir pescar aquele que está perdido e mostrar a ele o verdadeiro evangelho, mostrar a ele as coisas que Jesus nos ensinou, pregar com compaixão pelas almas, não olhando a quem, mas enxergando em cada um de vocês a alma, a compaixão pela alma, né? A compaixão pela alma. Eu me gabava, há uns tempos atrás, de conhecer todos da igreja. Eu conhecia cada um. Nós íamos num passeio que ia com 150 lá, o camarada entrava, eu falava, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano. Ele falou, mas você conhece todo mundo? Conheço todo mundo. Hoje eu já não conheço mais. Eu não conheço mais. Mas o amor continua a mesma coisa. Quando eu estou orando, e vocês percebem que as pessoas vêm na igreja, elas sentam invariavelmente nos mesmos lugares. E quando eu estou orando lá e eu não lembro o nome, e muitas vezes não lembro mesmo, irmãos, a igreja tem mudado dia a dia, né? Eu falo, aquele que senta ali, Senhor, o Senhor sabe, aquele que senta naquele cantinho de sempre ali, né? E vamos tendo essa compaixão pelas almas. Paulo tinha essa preocupação, a preocupação de estar juntos, e ele diz assim, olha, porque eu sou de Paulo, ou outro dizendo eu sou de Apolo, irmãos, nós somos de Cristo, né? Eu estava relutando em trazer a palavra desde o comecinho, mas todos que pegaram o microfone falaram assim, nós somos um só. Perceberam isso? Que todos falaram isso? Nós somos uma família. Então nós temos que ser uma família. Então nós temos que ser um só. Então nós temos que ser uma igreja. Então aqui não temos esse é desse pastor, esse é daquele lá, esse é da turma que ficou para cá, esse é da turma que ficou para lá. Nós somos de Cristo e acabou, irmãos. A igreja pertence ao Senhor. A igreja não é do pastor Walter, aquela igreja lá de Pinheiros não é do pastor Ricardo, a igreja lá não é do pastor Wagner. Já ouvi isso da boca deles. Não são donos da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Porque nós passamos. O pastor Wagner falou assim, eu estive aqui em 1984, ele até confundiu os anos aí, 84, quer dizer, passou, a igreja continuou, está numa igreja lá, muito bonita, muito grande, graças a Deus, passou, está lá, talvez passe por lá e vai para outra, aí a igreja permanece. Eu estava em Pinheiros, fiquei lá, irmãos, eu tenho 30 e tantos anos de ministério, fiquei só na frente dos jovens 11, mas passei por lá, né? Todos os meus jovens agora estão casados com filhos aí, graças a Deus. Muitos pastores, uma lavoura de Deus aquela, não é? Mas passamos, agora estou aqui, vou passar. Mas a igreja permanece, é isso que nós devemos colocar no nosso coração. O povo, né? Os plantadores aqui passam, mas a lavoura de Deus, o edifício de Deus, que são vocês, a igreja, permanece. Permanece. Um é de Paulo, outro é de Apolo, porventura não sois carnais por causa disso? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros? Irmãos, nós somos meros ministros de Deus, ministro até muito chique, mas nós somos levadores da palavra, da semente, somos agricultores do Senhor, semeando a boa semente, né? Na lavoura dos vossos corações, aí, para que ela dê fruto doce. E eles assim, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes que conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, está dizendo Paulo, Apolos regou, mas é Deus que deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Né? Não sei nem quem, foi o Elinho que abriu essa, tá bom? O Elinho plantou, eu estou regando. Mas nem o Elinho, nem o pastor Walter, meus irmãos, são dono da igreja, porque é Deus que dá o crescimento. Porque se Ele não der o crescimento, você pode inundar de água e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então a nossa posição de ministros, a nossa posição de pastores, a nossa posição de líderes, irmãos, quem são é esse ou quem é aquele? Quem plantou, quem regou, quem fundou, quem deu continuidade, quem, sabe? Quem está com o legado, quem não está, perdoe, irmãos, o legado está aqui, ó. Está na minha mão, está na sua mão. Ok, esse é o legado que nós temos, esse aqui. Esse aí, esse é o legado que nós temos. A palavra de Deus é a nossa doutrina.
Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para orar e vigiar. E você vigie, porque se algum de nós sairmos dessa doutrina, procura outro lugar. A lavoura não vai dar boa coisa. Mas nós temos que perseverar aqui, né? Perseverar. Eu estava falando dessas televisivas, tal. Você imagine se o povo evangélico fosse unido. Você imagine se esses homens fizessem um pacto de vamos ajuntar. Vocês já imaginaram que força teria? Você imaginar do que um degladiando com o outro? Sabe, irmãos, somos 40 milhões, somos 45 milhões, sei lá quantos milhões nós somos, poderíamos ser muito mais, se tivéssemos, meus irmãos, aprendido aqui o que Paulo ensinou para os coríntios aqui. Nós ficamos, aqui cresceu, lá não cresceu, porque não sei o quê, porque aqui está maior, porque lá está menor, tá? Irmãos, nem o que planta e nem o que rega. É Deus que faz todas as coisas. É o Deus da sede, é o Deus de lá de São José, é o Deus de Ermelindo, é o Deus de Suzano, é o Deus de lá da Iejá, né? Irmãos, nós temos que ter essa unidade, senão não vamos prosperar. Vamos continuar carnais, mesmo tentando ser espirituais, mesmo tentando pelo Espírito Santo de Deus conduzir as coisas. Mas o apóstolo aqui é claro nisso, né? Porque nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus, né? Ora, o que planta e o que rega são um. Por que são um? Porque tem que ser a mesma doutrina. Aquele que fundou e aquele que continua tem que estar firme na palavra de Deus. Firme, né? Nós temos aqui, irmãos, homens, nós todos aqui, a grande maioria, né? Fomos alunos, discípulos do apóstolo pastor Walter, que a irmã Eucleide, esposa, está aqui presente. Eu, por exemplo, não tenho experiência alguma, e confesso a isso aos irmãos, nunca entrei numa igreja batista, por exemplo. Nunca. Brinco com o pastor aqui, negócio de batista, mas é só brincadeira, porque eu não domino, eu não sei o que acontece lá. Nunca entrei numa igreja presbiteriana. Olha que coisa. Sei do que acontece, porque a gente lê, porque a gente acompanha, não é? Não sei o que acontece lá. Então, irmãos, o que nós pregamos aqui foi o que aprendemos na igreja de Pinheiros. Mas outras igrejas têm a mesma doutrina que se for baseada nesta palavra. Então, amados, não é a questão da doutrina desse ou daquele, mas se manter, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, aquilo que Deus tem nos dado na palavra. Lógico que nós carregamos, eu creio que a palavra que o apóstolo pregava, que muitas vezes, sentado à mesa, ele me ensinou muitas coisas, eu quero dizer a vocês que é a palavra que está aqui. Hoje eu vejo cada frase, hoje eu vejo cada atitude dele aqui na palavra, ele não fugia dela. Agora, fazemos igual? Não, o que nós herdamos? Nós herdamos a maneira de conduzir o culto, nós herdamos o jeito de levar a palavra, nós herdamos o cuidado com o culto. O pastor Walter tinha muito disso, né? A maneira, o hábito de fazer dessa forma, o zelo e a disciplina, tudo isso, meus irmãos, é o que nós aprendemos e levamos. Todos nós temos isso aqui, graças a Deus, né? Mas o fundamento não é o fundamento do apóstolo pastor Walter, é o fundamento de Jesus. Está aqui, um pouquinho para frente, ele diz aqui, olha, porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é aquele que coopera para fazer. Isso quer dizer que quem faz é Ele. Nós só ajudamos, até cooperamos. Nos prestamos a servi-lo naquilo que é preciso. Mas é Ele que faz, né? Somos cooperadores das coisas de Deus. E ele diz mais aqui, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, quer dizer, o fundamento que é Jesus, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica. Ele está dizendo que ele pode pôr o fundamento, mas o que vem sobre esse fundamento é importante. Eu sei que Deus dá o crescimento. Nós recebemos o fundamento aqui, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Mas temos que edificar uma coisa que venha, para não ser redundante, edificar o nome de Deus. O que é que nós estamos construindo? Aqui no 12, ele começa a discorrer, eu fui até o 11, né?
Mas ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, ele vai, meus irmãos, da coisa mais preciosa que é o ouro, até a palha que se queima instantaneamente e não tem valor algum. Isso quer dizer, meus irmãos, que em cima desse fundamento há igrejas, talvez edificadas com ouro, com mais uma precisão, muito uma suntuosidade, há outras mais simples, há outras até de palha. Mas é um fundamento que foi dado. Tem que estar no alicerce, que é Jesus. Então não interessa o tamanho. Às vezes a gente fica muito preocupado com o tamanho. Citei o tamanho lá, até para brincar, para eu poder agora fazer essa colocação. Nós estamos preocupados às vezes com o tamanho. Às vezes nós estamos preocupados, nós temos algumas vidas que saíram da igreja. E nós ficamos muito chateados. Talvez o meu povo aqui possa estar pensando assim, ele está preocupado com o número, ele está preocupado com a quantidade, ele está preocupado em encher os bancos. Eu estou preocupado com as almas, irmãos. Estou preocupado com o que se sucede depois disso. Isso que eu estou preocupado. Porque sai, isso aqui a igreja está cheia, sai, a igreja está cheia. Quer dizer, não é a quantidade, mas nós devemos nos preocupar. Cada alma é importante, cada um que senta nesse banco, né, está ávido a ouvir as coisas de Deus, e nós temos que ter para dar, irmãos. Temos que jorrar essa água. E essa é a preocupação da gente, de todos que estão aqui, minha e de todos que eu conheço, a grande maioria. Conheço a maioria aqui há 30 anos. Então eu conheço esses homens, sei da luta. Nós choramos muito e sorrimos muito, choramos juntos também, muitos. Honda Civic, placa 6765, né? Por favor, né? Se for de alguém aqui, dá um Civic 6765, por favor. Vai até o local lá que eles vão precisar tirar. A obra de cada um se manifestará na verdade e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então é isso, todos nós vamos passar pelo crivo do Senhor. Não importa se é de feno, se é de ouro, se é de pedras preciosas, se é de madeira, nós passaremos. E se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, vai sofrer perda, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Teremos esse julgamento do galardão, aquele que prega, a compaixão, meus irmãos, o cuidado, a necessidade de ensinar o povo. É isso que nós devemos nos preocupar. Né? Não em dissensões, nem em ficar em disputas, que isso não vem de Deus. Nem nós em Taboão, nem nós no ministério, e nem nós como igreja, né, evangélica no Brasil. Então, amados, o Senhor vai conduzindo aqui, através do apóstolo Paulo, ele vai dizendo, se a obra de alguém, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Né? O Senhor nos deu essa santidade, porque toda a santidade vem dele. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tiver por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Nós temos que... Peraí, pastor, mas a Bíblia é isso mesmo que eu vi? Quer dizer, se alguém quiser ser sábio, ele tem que ser louco antes. Tem que se fazer de louco. E o nosso evangelho não é loucura? Não é loucura chegar para vocês e falar assim, vocês sabiam lá que Jonas ficou no ventre de um peixe 3 dias? Você já parou para pensar nisso concretamente? Você já parou para pensar nisso na realidade, assim, ao pé da letra? Pois você precisa ser louco o suficiente para crer que sim. Né? Você já pensou que Jesus andou sobre as águas? Quem vai andar sobre as águas? Você já pensou que você precisa ser um pouco louco para crer nisso? Né? Precisa. Ok? Precisa. Você já parou para pensar que chegaram de frente do mar e na oração do servo de Deus que estava à frente, o mar se abriu? Você não precisa ser um pouco louco para crer nisso? Precisa. Antes de ser sábio, nós precisamos ser loucos e crermos nessa palavra, que é loucura para os outros, mas para quem compreende a sabedoria de Deus. É difícil. Difícil. Difícil crer que de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 fora crianças e mulheres. Difícil. Pegaram um matemático e falou, precisa multiplicar tanto isso? Não.
Mas nós somos loucos o suficientes para crer nisso. E é loucura. É loucura eu pregar um Jesus para vocês, nós pregarmos um Jesus para você que você não vê. E nós temos que colocar nos nossos corações que Ele existe. E mais do que isso, Ele existe e age na nossa vida. Ele existe e dirige a nossa vida. Ele existe e é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele precisamos disso. Loucura falar para você, Deus me mostrou. Mostrou o que então? E nós sabemos que Deus mostra. Nós sabemos que Deus faz isso. É loucura. Ele está dizendo aqui, mas antes de ser sábio, você precisa ser louco. Precisa crer nesse evangelho. Tá certo? Eu falo aqui para a igreja sempre isso, eu creio que Jonas esteve no ventre do peixe grande lá, né, por 3 dias, e se a Bíblia falasse assim, e a baleia, o peixe grande entrou e viveu no ventre de Jonas, eu também ia crer. Eu também ia crer, porque ninguém se engane de si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Em outra vez, o Senhor os conhece e conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Quantos que querem estudar, eu vou estudar a Bíblia. Irmãos, aceita ou não aceita? Ou você aceita ou não aceita? Não dá para você pegar e falar, que palavra maravilhosa. Aqui é dureza, aqui pula, né? Vamos para a próxima página. Não. Já viu aquelas pessoas que falam assim, Senhor, eu quero que o Senhor fala comigo. Fala comigo na palavra. Fala comigo, Senhor. Eu vou abrir com fé. Fala comigo. Ele pega assim, abre assim, põe assim os dedos assim, ó. Ele põe 4 dedos assim. Ele olha. Essa aqui é boa. Deus falou comigo aqui, tá vendo? Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Isso que é a verdade, não é? Tem hora que somos carnais? Somos. Tem hora que precisamos da ajuda de Deus? Precisamos sempre. Jesus disse aqui, quando esteve aqui na terra, ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada, irmão? Nada é nada. Nada é nem respirar. Precisamos dele. Somos dependentes dele. Ele diz assim, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha que coisa. Não dá para se gloriar em um, em outro, ou outros que não estão aqui, né? Nós temos que nos gloriar no Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas. O dia que nós nos colocarmos como servos ali mesmo, né? E cuidar de vidas que são dele e não de propriedade nossa, aí as coisas vão andar melhor. Só para terminar, diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja pastor Walter, seja pastor Celso, pastor Wagner, pastor Ricardo, estou falando de amigos e irmãos, hein? Pastor Juca, pastor Cláudio, pastor, estou Adriano, qualquer um deles. Né? Seja Paulo, seja Apolo, seja qualquer um de nós, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A palavra que eu ia trazer era uma palavra sobre a família, que também foi citada aqui, o pastor citou isso. Chegou um momento, meus irmãos, e lá em Efésios, se não me falha a memória, que nós somos concidadãos dos céus e pertencentes à família de Deus. Vós que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Há um momento, meus irmãos, que Jesus é inquirido e fala assim, Jesus, está aí fora tua mãe, teus irmãos aí, como dizendo, tua família chegou. Coisa importante, Jesus, para de falar porque estão aí, a tua mãe. Porque mãe é mãe, né, irmãos? Mãe é uma coisa, né? Camarada, ele pode ser pacífico, mexeu com a mãe, ele briga, não é assim? Mãe é mãe, amor de mãe. Então, chegaram para Jesus e falaram, sua mãe está aí fora. Seus irmãos estão aí fora. Quer dizer, para o que você está fazendo e vai recebê-los lá. O que Jesus respondeu? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não são vocês aqui, vós
que ouvem a palavra e praticam a palavra. Então, nós somos famílias de Deus hoje. Se você ouve a palavra, você está ouvindo. E você pratica a palavra, amém? Você é família de Deus. Está vendo? Está vendo esse teu irmão que está do teu lado aí? Se ele ouve a palavra e pratica a palavra, tua família. Por isso o pastor disse com propriedade, nós estamos hoje aqui em família. Sabe que família tem umas discussãozinhas de vez em quando, né? Pega irmão com irmão, essa coisa. Mas não tem raiz, sabe? Não tem raiz. Eu posso discutir com a minha irmã agora, daqui 10 minutos acabou, nem lembro mais. Sabe? Passou, não é assim? Por que nós guardamos raiz de amargura então? Por que nós guardamos vingança? Por que nós guardamos as coisas, sabe? Parece esse para-choque de caminhão, né? Na subida você me aperta, na descida nós acerta, né? O crente parece para-choque de caminhão, ele fica esperando a hora, sabe? Para dar o troco. Olha, irmãos, vamos fazer um propósito, melhor do que o bolo que nós vamos comer agora. Vamos fazer um propósito, né? Olha para o teu irmão e fala assim, você é minha família. Pode olhar. Você é minha família, você é minha família. Nós somos família de Deus. Olha para eles. Isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Somos famílias de Deus. Famílias de Deus. Alguém me chamou aí, não? Somos famílias de Deus. Eu lembro nos jovens, que eu trouxe essa palavra uma vez lá nos jovens, né? E eu não que eu ensinei, mas eu falei assim, imagine Jesus ali, perto de todo mundo, e chegaram, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Ele falou, quem são minha mãe e meus irmãos? São esses daí, ó. Ele esticou a mão assim, e acho que até tocou na vida que estava ali ouvindo, perto. Tua família é aquele que está perto de você, né? Perto. Quem é a tua família? Aquele que está perto de você ali. Eu lembro que eu preguei isso nos jovens e o pastor Max, até que nem está mais conosco, falou assim, eu fui aquele dia para ir embora da igreja. Mas quando o pastor falou aquilo de esticar a mão e tocar no irmão, eu acabei ficando. E ficou por muito tempo. Foi até ungido pastor. Eu não sei se você veio aqui hoje e está desiludido com alguma coisa e está querendo ir embora. Mas eu quero dizer que esse que está perto de você aí é o socorro bem presente que Deus colocou hoje. Família de Deus, edifício de Deus. E quando nós entendermos isso, vamos deixar de ser um pouco mais, né, carnais e ser mais espirituais. Quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que há fraquezas e você tem que suportá-las, quando você entender que você tem que caminhar com o irmão não uma milha, mas duas, é isso que faz a família de Deus. A família de Deus. Vamos ficar de pé, eu queria orar com você?